assunto é com Murilo Rocha. Muito bom dia, Murilo. Bom dia, Bruno. Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvinte da Band News. Nessa véspera aí do feriado de 2 de novembro, né, nesse início de novembro, infelizmente, desde que eu estou aqui na Band News, e vão completar 4 anos em dezembro deste ano, geralmente, desde que eu estou aqui nesses quase 4 anos, chega essa época, o meu comentário aqui na rádio já tem se tornado uma tradição, que é o absurdo, uma coisa impensável, imaginável, que só acontece no Brasil, a demora no julgamento da tragédia de Mariana, tragédia de Fundão, barragem de Fundão lá, Samarco, né? Vocês lembram, 2015, então no dia 5 de novembro de 2015, a barragem de Fundão, lá em Mariana, ela se rompeu e matou 19 pessoas. Matou 19 pessoas ali, distrito de Bento Rodrigues, completamente destruído. Outros municípios ali perto, completamente destruídos também. Contaminação do Rio Doce, né? Vamos lembrar que a lama da barragem, ela atingiu em cheio o Rio Doce, o leito do Rio Doce, e chegou no Espírito Santo, e havia estudos na época de restos ali, resquícios de lama até em Abrolhos, já no sul da Bahia. Olha a extensão do dano social, humano e ambiental desta tragédia. E eu digo que todo ano, né, essa data, meu comentário acabou virando uma tradição, infelizmente acabou virando uma tradição, porque, pasmem, quem está nos ouvindo, pasmem, ninguém ainda foi julgado por essa tragédia. Ninguém. 5 de novembro de 2015. Nós estamos em 1º de janeiro de 2023. Aí vocês vão pensar, mas no Brasil é assim mesmo, a justiça é assim. Mas nós estamos falando de um caso emblemático. Emblemático mundialmente, pelaquela tragédia da barragem. A barragem de Fundão, uma barragem de 50 milhões de metros cúbicos de lama. Pra vocês terem uma ideia, gente, a de Brumadinho, que foi aquela grande tragédia humana, 272 pessoas, né? Contando aí os 2 fetos, havia 2 mulheres grávidas, né? 270 pessoas, aí conta-se mais 2 pessoas, que são os 2 fetos. A barragem ali de Brumadinho, ela tinha cerca de 5 milhões de metros cúbicos de rejeito. Essa de Fundão tinha quase 50 milhões, ou seja, 10 vezes maior. Era uma barragem gigantesca, se rompeu, matou 19 pessoas, contaminou o Rio Doce e, enfim, uma série de danos. E a gente está falando de 8 anos depois. Se passaram 8 anos, ninguém foi julgado, não há uma responsabilização. O processo de indenização caminha aí através da Fundação Renova, super questionado, né? Era uma coisa cheia de boas intenções, que no final deu, não vou falar que deu tudo errado, não deu tudo errado, mas isso não saiu como se esperava, né? Mas o mais assustador é a ação na justiça, uma coisa que era para ser emblemática, que era para ser modelo, exemplo, virou mais um caso de absurdo no Brasil. E é tão grave que aconteceu Brumadinho. Era uma coisa para ser uma punição rápida e exemplar, para obrigar os mineradores a se mexerem, se mudarem e nunca mais repetir. E logo depois, 3 anos e poucos meses depois, se repetiu com uma tragédia de escala humana ainda maior, que foi Brumadinho, que também ninguém foi julgado ainda. Mas essa de Mariana, o absurdo é tão grande que lá atrás o Ministério Público Federal, que o caso caiu para o âmbito do Ministério Público Federal, porque envolvem 2 estados, né? O Rio Doce, que foi atingido, ele banha Minas Gerais e banha Espírito Santo, por isso a competência do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal, na ocasião, ele denunciou 26 pessoas, 22 pessoas físicas e 4 pessoas jurídicas na ocasião. A justiça entendeu de outra forma. Ela aí tirou várias pessoas dessa denúncia. Hoje vocês me corrigem aqui, são 7 pessoas físicas e 4 jurídicas, né? As 4 jurídicas se mantiveram, mas das 22 pessoas físicas, né, 15 já não respondem por mais nada. 15 já não respondem por mais nada. E por quê?
porque a Justiça Federal, além de já ter perdido prazo para alguns desses crimes, ou seja, essas pessoas não podem ser punidas mais, algumas que eram aí por alguns crimes ambientais que já prescreveram, mas a grande parte delas não respondem mais porque na denúncia do Ministério Público Federal previa a denúncia por homicídio doloso. Aquele, né, onde há a intenção. E por que o Ministério Público colocou isso? Porque ele acreditava que a empresa assumiu riscos, mesmo não tendo a intenção direta, né, de matar aqueles funcionários, ela assumiu o risco de matá-los ao ter uma postura negligente na administração da barragem. Né? Mesmo o caso que se repetiu em Brumadinho, onde havia uma série de alertas que poderia ocorrer aquela tragédia, e a empresa Samarco, que é controlada pela Vale e pela BHP Billiton, ela ignorou esses sinais também no caso de Mariana e se deixou aqui, entre aspas, a ocorrer a tragédia. A Justiça Federal desqualificou essa denúncia do Ministério Público Federal de homicídio doloso. Desqualificou, falou não, eles não podem responder por isso, não há culpa disso. Então, apenas 7 pessoas físicas, além do tempo que alguns crimes já prescreveram, ambientais também. Então, hoje só 7 pessoas respondem, 7 pessoas físicas e 4 jurídicas, nenhuma delas pelo crime de homicídio. Respondem por crimes ambientais, inundação, enfim, mas não pelo crime de homicídio. Talvez aí aqui uma hipótese minha, que já conversei com alguns promotores, advogados, especialistas, houve uma precipitação nessa denúncia do Ministério Público Federal de ir para o homicídio doloso, mas eu entendo, o Ministério Público Federal se tomou dessa indignação também e queria tornar esse caso como emblemático. Por isso essa denúncia é forte, né, no limite da legislação. Essa era a intenção, de se tornar esse um caso simbólico, né, devido à extensão do dano humano e ambiental. Há gente que acha, há algumas pessoas que consideram que talvez tenha sido um erro colocar o homicídio doloso, porque chegou na frente, a justiça desqualificou. De Brumadinho, foi para o mesmo caminho, né? Só que ainda a justiça não se manifestou ainda sobre o caso. E Brumadinho é uma série de outras evidências, né? Aí eu me sinto particularmente à vontade para falar isso. Eu escrevi um livro sobre essa tragédia. E assim, é uma série de episódios. A Vale teve N alertas que aquela barragem corria grande risco de romper e ignorou, continuou mantendo a operação. Lembrando que nessa de Brumadinho, escritórios, refeitórios funcionavam a 1 quilômetro a jusante, né, abaixo da barragem. Ou seja, por isso foi uma tragédia maior em proporção de vidas humanas, apesar da barragem ser menor, tinha menos volume. Mas esse é o absurdo, gente. 8 anos depois, ninguém responde por nada. A Justiça Federal devia se envergonhar, né? O sistema judiciário brasileiro, como um todo, devia se envergonhar de estar anunciando que essa semana vão ser ouvidos A, B, C, D, presidente da Samarco, não sei quem lá. É um escracho, é um tapa na cara dos ouvintes, é um tapa na cara de todo mundo que está envolvido diretamente nessa tragédia, das vítimas, né, dessa tragédia, de quem perdeu parente nessa tragédia, de 8 anos depois, prazos prescritos, denúncia desqualificada e nada, nenhuma punição. Aí muita gente se pergunta, né, mas como que aconteceu Brumadinho, mesmo tendo acontecido Mariana, por causa disso? Né? A gente, como imprensa, às vezes eu fico pensando que a gente tem uma culpa também de, depois de Mariana, a gente não ter esmiuçado mais, denunciado, por mais que foram feitos muitos trabalhos sérios, muitas denúncias sérias sobre a questão das barragens na mineração, mas a imprensa tem uma atuação limitada, né, também. Ela fez algum barulho, deveria ter feito mais, faço aqui a meia-culpa. Agora, o judiciário, esse tem uma parte, né, de culpabilidade nesse processo gigante, justamente por sua morosidade, por essa engrenagem que dá brecha para impunidade, que incentiva irregularidades. E este caso da barragem de Mariana, caso de Fundão, é um exemplo disso, né? Um caso que todo mundo ficou chocado, todo mundo ficou abismado, imagens impressionantes,
um drama ambientalmente gigantesco também. O mundo se voltou os olhares aqui para o Brasil, para Minas Gerais, e nem toda essa comoção foi capaz de fazer a justiça brasileira funcionar de forma célere. 8 anos depois nós estamos aqui. Eu estou aqui gastando saliva, vocês estão tendo a paciência de ficar me escutando, falando, indignado do mesmo assunto. Né? Passado 8 anos. É um escracho mesmo, né? Aí, às vezes, acaba que... aí o pessoal, mas tá tendo algumas indenizações ocorreram, as indenizações estão ocorrendo, as reparações, as casas que foram destruídas, construiu-se o novo Bento Rodrigues, tudo num processo extremamente lento. Mas uma das grandes questões, que é justamente a punição, né? Não estou aqui com um discurso punitivista, que tem que prender, não, mas assim, a punição no sentido de que iniba que novas tragédias como essa ocorram. E falhou tanto a justiça que Brumadinho ocorreu em parte por causa disso. Se tivesse tomado uma decisão judicial num processo célere, rápido e forte, né, com decisões fortes, talvez Brumadinho não teria ocorrido. Claro, isso aqui é uma especulação, né, mas talvez não tivesse ocorrido. A justiça e sua morosidade tem muita culpa. Todo mundo envolvido nessa parte judicial desse processo tem muita responsabilidade nisso tudo que a gente vê. E até hoje em Minas Gerais, né, nesse cenário aí da mineração. Então é um absurdo, queria deixar registrado aqui nessa véspera, né? Dia 5 de novembro vai cair no domingo, é isso? No domingo, né? Mas já estou registrando aqui. Amanhã é feriado, enfim, menos gente ouvindo aqui a rádio. Eu queria deixar aqui esse protesto, né? Agora, já que ontem foi anunciado que as pessoas estão sendo ouvidas, né? O presidente na ocasião da Samarco sendo ouvido. Então, fica registrado aqui essa indignação, Bruno e Luciana.